Olá, tudo bem? Eu sou o André Uli e aqui a gente está na nossa primeira aula do módulo de lógica de programação. A gente vai começar a falar agora um pouco sobre operadores lógicos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para você não perder as aulas e também ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a explorar um pouquinho desse universo da lógica de programação. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles vão ajudar a gente a expressar aquilo que a gente quer, né? Enfim, para o computador. Então são eles que vão ajudar a gente a dar ordens para o computador, enfim. E aí, para isso, a gente precisa, sempre que a gente fizer, né, uma pergunta para o computador, ele vai responder para a gente verdadeiro ou falso. A gente vai lembrar um pouquinho lá do binário, né? Zero, falso, um, verdadeiro, enfim. Uma coisa aqui, né, que talvez é um pouco assustador no começo, e eu tinha esse medo, né? Eu achava que programação era a gente saber um monte de código binário e conseguir interpretar isso de uma maneira fantástica e rápida e conseguir, igual no Matrix, né, ver todo aquele código passando e ser capaz de ler aquilo. E nada disso, tá? Hoje nós temos o que a gente chama de linguagens de alto nível, que são linguagens que a gente consegue entender, elas são humanamente inteligíveis e elas fazem essa tradução humano-computador. Então, no final, vai chegar lá zeros e uns e código binário para a máquina, mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Pelo menos não agora, né? Depende aí do que você vai fazer no futuro. Mas nesse momento, a gente não vai se preocupar com isso. O importante é ter isso em mente, porque em todas essas conversas que a gente vai ter com o computador agora, ele vai responder verdadeiro ou falso, tá? Então aqui imagina que a gente está tendo uma conversa com o computador e aqui a gente faz perguntas para o computador, né? Se é verdade ou se não é verdade. Vamos fazer uma pergunta bem simples aqui para o computador, comparando dois números e perguntando se o número, né, se um número é maior que o outro. Então a gente poderia começar falando alguma coisa assim: Olá, computador. Posso colocar aqui, né? Tudo bem? Como foi seu dia? Enfim. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tá aqui, ó. Vou colocar o sinalzinho aqui, né, de diálogo. Esse aqui, o ser humano falando, tá? A pergunta: 5 é maior que 3? E o computador vai me responder verdade. Verdade, verdadeiro, true. Beleza, né? Poxa, tá, ok, André, mas e aí, né? Primeiro momento, acho que é importante identificar, né, que existe uma lógica aqui. E caso eu tiver colocado aqui que 5 é maior que 3, se essa afirmação, na verdade, ela for verdadeira, quando eu mandar isso aqui para o computador, ele vai falar verdade. Tá. Todo o resto aqui da minha conversa é dispensável. Então, né, o computador ele não liga para o meu tom de voz, ele não liga se eu perguntei se ele está bem ou não. Ele só vai se atentar a o que ele consegue comparar, o que é mensurável, enfim, o que é lógico. Então, todo esse trecho aqui eu poderia alterar e a resposta do meu computador continuaria sendo igual. Então, 5 é maior que 3? Verdade. Ok, legal. Então, se eu colocar aqui que 5 é maior que 9, o computador ele é capaz de fazer cálculo, né? Ele é capaz de comparar números, ele vai me responder falso. Então, aqui eu começo a fazer perguntas, né? E o computador me responde verdadeiro ou falso. Tá? Ok até aqui, né? Muito simples e isso aqui não é nem um pouco, acho que pra gente é muito óbvio, né? Tá, eu não preciso de um computador para isso. Legal, tá? Mas o primeiro passo é a gente saber, né, que a gente pode ter essa conversa aqui com o computador e que ele vai responder. Eu também posso perguntar, né, se 5 é maior que 5, ele vai falar que é falso. Mas se eu perguntar se 5 é igual a 5,
ele vai falar que é verdadeiro. Verdade ou verdadeiro, tá? Beleza, ok. Tá, isso é muito simples. O que a gente vai fazer agora, né? Aqui eu escrevi em português, então tá muito familiar pra gente, né? Antes de já chegar jogando uma linguagem de programação, eu acho que era legal, né? A gente ver isso aqui e ser muito natural pra gente. A gente agora sim vai escrever isso de fato para o computador e vai perguntar para um computador de verdade. Para isso a gente vai acessar um site. Esse site é o replit, replit.com, R de rato, E de escola, P de pato, L de laranja, I de igreja, T de tatu.com. E aqui a gente vai fazer coisas grandiosas, né? Coisas ótimas. Esse site é bem legal porque ele vai facilitar muito a nossa vida nesse momento. Então eu não quero que você se preocupe instalando um software, um software de desenvolvimento, né? uma IDE no seu computador, né? Enfim, nada que vá complicar muito e que vai desviar o nosso foco nesse momento. Então vamos entrar nesse site e lá já vai estar pronto para a gente começar a programar. Então basicamente eu vou clicar aqui em Start Creating. E aí você pode criar um usuário, criar uma conta, enfim. Para ser mais fácil ainda, eu vou me logar aqui com a minha conta do Google. Você pode também escolher a sua conta do GitHub, enfim, o que você preferir. Aqui ele vai te perguntar, né, o quão familiar você é com programação. Se a gente falar que nem um pouco, né, ou que a gente é iniciante, enfim, ele vai trazer algumas instruções para a gente. Nesse momento a gente vai pular qualquer coisa, se você quiser, depois você acompanha esse tutorial, ele vai dar um tour aqui, ensinar bastante coisa bacana, mas a gente não é o objetivo aqui, a gente vai pular essa etapa. E também vai pular o tutorial aqui, tá? Ok, a gente vai ter essa tela aqui com um monte de opções e a gente simplesmente vai agora criar um novo REPL aqui pra gente, né? Uma nova área de trabalho, tá? Então eu vou clicar aqui em Create. Lembra que eu falei? O nosso foco aqui não é a linguagem de programação. A gente vai usar uma linguagem de programação aqui para a gente poder testar aquilo que a gente acabou de ver, né? Então eu vou usar o Node, eu vou usar esse ambiente. Por quê? Porque ele vai ser muito simples, tá? A gente não vai ter que entender muito de sintaxe e todas essas coisas da programação. A gente só vai ver a lógica em ação. A gente vai traduzir aquilo que a gente fez em JavaScript. E aqui está, né? Ok, vou pular aqui as coisas e tudo pronto aqui. Aqui no meio, onde está escrito index.js, é onde a gente vai escrever o nosso código, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar aqui, né, que 5 é igual a 5, tá? Eu não vou escrever, assim como eu escrevi aqui, né, a resposta do computador. Como que eu vou então pegar essa resposta? Em JavaScript, uma das maneiras de fazer isso é através do log, tá? Então tá vendo que aqui na direita eu tenho o meu console. Aqui, quando eu pedir um log nesse console, ele vai colocar uma informação aqui. Então, eu cliquei em exemplo, ele me trouxe um monte de exemplo aqui. Eu vou escrever então console.log, tá? E ele vai escrever para mim aquilo né, ele vai trazer para mim a resposta. E aqui eu vou colocar então aquela afirmação. O 5 em JavaScript, ele é 5 e esse é igual, a gente na verdade começou com o maior, né? 5, é maior que, tá? Como que a gente escreve esse é maior que? Isso aqui, ó, com um sinal de maior. Então aqui em JavaScript a gente vai colocar o sinal de maior. E como que a gente escreve 3? Sim, mesmo, 3. E sempre no final de uma instrução JavaScript, tá? A gente coloca um ponto e vírgula, identificando que isso aqui é o final daquela linha, daquela instrução, tá? Beleza, eu vou fazer isso aqui e vou rodar. Então aqui eu comuniquei e olha só, ó, lembra do verdadeiro? Ele veio aqui em inglês, né? Então ele veio true.
Então, aqui é a nossa primeira instrução para o nosso computador, a nossa primeira conversa com o computador. Beleza? Ok. Quando a gente fala de operadores lógicos, né, a gente tem aqui, então, uma expressão lógica que vai me retornar verdadeiro ou falso. Lembra que, né, se eu passar alguma coisa que não é verdade para o computador, ele vai me retornar falso. Eu não sei se está muito pequeno aqui, eu posso tentar aumentar um pouco aqui. Opa. Pronto, acho que melhorou um pouco, né? Então aqui eu tenho o falso, que é porque eu coloquei uma expressão aqui, né, para o meu computador que não é verdadeira. Beleza, então até aqui tranquilo, né? Agora a gente vai aprender sobre o primeiro, a gente aprendeu agora, né, uma lógica, e agora a gente vai aprender o nosso primeiro operador lógico, tá? Qual que é o primeiro operador lógico que a gente vai aprender? É o E. O que é o E? Imagina que eu vou falar assim, ó, 5 ele é maior que 3, o computador vai me responder verdadeiro. E aí responder sim. Coloco aqui. 5 é maior que... 5 não, né? Aí eu posso perguntar aqui. 5 é maior que também 2. E aí ele vai me responder verdadeiro. Então eu fiz duas perguntas aqui, né? Primeiro eu fiz verdadeiro. Primeiro eu fiz a pergunta, né? Se 5 é maior que 3, e ele me respondeu. E se 5 é maior que 2, tá? Ele me respondeu. Eu poderia simplificar isso e fazer uma pergunta só para o computador. Para isso, eu vou usar o operador E, que a gente pode colocar como, em português, E, em inglês, o AND, e aqui o AND, tá? Em algumas linguagens a gente usa o AND mesmo, e em JavaScript, que é a linguagem que a gente adotou aqui para os nossos exemplos, esse operador ele vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, 2 vezes o E comercial, tá? E aí eu poderia refazer essa pergunta, né, essas duas perguntas, otimizando e colocando assim, ó, eu vou recortar daqui, vou colocar o meu operador lógico aqui e vou fazer a pergunta na sequência. Então eu estou fazendo, ó, duas perguntas de uma vez só. Aí, né, como é português, eu vou tirar a interrogação dali e 5 é maior que 3 e 5 é maior que 2? É verdadeiro. Então eu fiz uma pergunta só agora, né? Será que é verdade? Será que é verdade esse verdadeiro? Vamos perguntar lá para o JavaScript, vamos perguntar para o computador de verdade. Então aqui, ó, lembra? Eu vou colocar, né, o 3, porque eu quero uma afirmação verdadeira. Então naquele exemplo eu tinha feito algo como isso aqui, né? E ele me trouxe duas respostas, né? E eu fiz duas perguntas aqui, ó. Copiei, colei aqui embaixo. Verdadeiro, verdadeiro. E agora eu vou tirar isso daqui, né? Vou recortar aqui. Então, Ctrl X ou Command X, né? E vou escrever novamente aqui, ó. Então, qual que é o E no JavaScript? 2 vezes o E comercial. Aqui, né? Ó. E, AND, E comercial. E aqui eu vou colocar 5 maior que 2. Vamos ver se é verdade, se eu não estou mentindo para vocês. E é verdade, tá? Beleza, então a gente aprendeu o nosso primeiro operador lógico, que é o E, tá? O que é importante saber? O E, ele só vai retornar verdadeiro se essas duas afirmações aqui, se elas forem verdadeiras. Então, o E, ele só vai ser verdadeiro quando todas as afirmações, deixa eu escrever aqui, todas as afirmações são verdadeiras. São verdadeiras. Ou seja, se qualquer uma dessas afirmações forem falsas, o meu retorno vai ser falso, tá? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 5 é maior que 7, apesar da primeira afirmação ser verdadeira, ele vai me retornar falso, porque não existem meias verdades aqui, né? Nesse momento não existem meias verdades. Então, se eu fizer a mesma coisa lá no JavaScript, mudei aqui e coloquei aqui 5 é maior que 7, opa! Ele vai me falar que
Não, não é. É falso. Ou seja, né, todo mundo aqui tem que ser verdadeiro para que isso seja, para que ele me responda como verdadeiro. Isso aqui é muito importante quando a gente quer, por exemplo, eu quero garantir, né, uma pergunta, né? Todos, por exemplo, né, todos os 5 aqui são maiores do que o número à direita? Não. Né? Aqui, quando eu coloco eu estou perguntando se todas as afirmações são verdadeiras. E não, elas não são, porque essa aqui é falsa. Tá? Então, ele só vai ser verdadeiro se eu colocar, por exemplo, 5 é maior que 1? Sim, 5 é maior que 1. Ou se eu fizer o contrário, né? Aqui estava o 7. Opa, se esse aqui é o sinal de maior, logo o sinal de menor é esse aqui, é o inverso. Beleza. Então, aprendemos aqui o E. O E também eu posso fazer muito mais do que duas perguntas, né? Eu posso fazer muito mais do que duas. Eu posso, por exemplo, aqui colocar mais um E e fazer aqui, 5 é maior que, ou é igual. E olha só, o igual, já vamos aprender uma coisa. O igual, ele não é só o igual, tá? Em JavaScript, esse igual isolado aqui, ele é uma atribuição. E a gente vai ver lá quando a gente for falar de variáveis. Nesse momento, o que a gente precisa aprender é que quando eu vou comparar dois valores, se eles são iguais, eu vou usar 2 vezes o igual. Tá? Então, vou ter aqui igual, igual. Eu tenho 3 afirmações verdadeiras, logo o meu computador vai falar que isso é verdade. Tá? Eu posso colocar quantas perguntas eu quiser, enfim. Eu não tenho limites aqui. Posso encadear vários es e es e es. Isso é legal, o computador não vai sofrer com isso, ele consegue responder isso em uma velocidade incrível. Só que, à medida que eu for fazendo isso, o meu código já está começando a ficar um pouquinho mais chato, né? Já tem bastante coisa para ler aqui. E o código ser legível para um ser humano é algo super importante, tá? Então, eu poderia aqui copiar, por exemplo, isso aqui, colar aqui e falar ele é menor que 10 e por aí vai, né? Eu posso ir fazendo isso aqui, menor que 100 e colocando afirmações verdadeiras aqui, maior que 0, enfim. Poder eu posso, né? Meu computador vai lidar muito bem com isso. O problema é, se eu precisar dar manutenção no código, expressão nova, manutenção no código. Imagina que em algum momento isso aqui era o valor de uma peça ou era uma quantidade em estoque e aí eu preciso alterar, né? Enfim, em algum momento isso aqui deixou de ser esse valor e eu preciso entender o que foi escrito nesse código, né? Por que ele está comparando, enfim. Quando eu tenho coisas assim, muito extensas e começa a ficar complicado, né? Se eu perguntasse para você, sem rodar o código aqui, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? A gente ia ter que ver um por um. Enfim, existem técnicas para a gente tentar, ao máximo possível, manter o nosso código limpo e simples. E isso é importantíssimo. Tá? Nesse momento, vamos só focar na possibilidade. Sim, eu posso colocar quantos es eu quiser. Só que se apenas um deles for falso, não me interessa os outros, tá? O computador vai falar para mim que 5 é maior que 1, André. Claro, então o computador está certo, ainda bem, né? Se eu colocar uma afirmação falsa, agora sim, o computador, não importa quantas verdades foram ditas lá na frente, o computador vai ignorar. Então, esse é o nosso E. E nós ficamos por aqui, então. A minha ideia é que as aulas não sejam muito grandes, né, extensas, enfim. A próxima aula a gente vai falar sobre o operador OU, tá? Ele também é mega importantíssimo e ele tem um comportamento um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver aqui no E. Muito obrigado aí pelo seu tempo, espero que você tenha gostado e aprendido e até a próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.